Abra a tua Bíblia aí comigo em Romanos, no capítulo 1. Eu tenho falado muito a respeito da prática do Evangelho. Queria que você me aguentasse só mais uma reunião. E eu espero, não sei, encerrar isso como que uma série, uma terceira ministração a respeito do tema da prática do Evangelho. Romanos, no capítulo 1, verso 16, estou lendo aqui em James, diz assim, Romanos 1,16. Se puder me dar um pouquinho mais de retorno, te agradeço. Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, assim como do grego. Você sabe que agora, traduzindo esta palavra, ou trazendo esta palavra para os dias de hoje, Paulo está dizendo então que o Evangelho, que é o poder de Deus, ele salva não somente o judeu, mas você e eu, o grego aqui, ou gentil, o não judeu. Verso 17 diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Obrigado, Senhor, estamos diante da Tua palavra, te pedimos, libera, Senhor, Teu conhecimento essa noite, em nome de Jesus, amém. Em Mateus, abre comigo, capítulo 6 e no verso 33, passagem bem conhecida da igreja. Mateus 6,33 diz, buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É interessante esses dois textos, porque, em primeiro lugar, Paulo falando então, ele diz, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus em ação. O Evangelho é o poder de Deus em ação para salvar. Você sabe que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, ele fala, quando eu estive com vocês, eu anunciei a mensagem não com linguagem bacana, persuasiva, de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito do poder. Depois nós vamos passar um pouquinho em 1 Coríntios 2. Muitos estudiosos acreditam que Paulo está se referindo especificamente à manifestação de sinais. Quando ele diz, a minha mensagem não foi apenas uma mensagem bacana, bem eloquente, bem fundamentada, não foi um sermão teologicamente bem fundamentado apenas, é claro que era bem teologicamente fundamentado, mas o que Paulo está dizendo é, eu não fui só anunciar uma filosofia a vocês, enquanto eu anunciava a palavra, eu foquei em Cristo Jesus e este crucificado, e isto trouxe na presença de vocês a manifestação do poder do Evangelho em sinais. É isso o que muitos estudiosos creem que Paulo está dizendo. Então ele diz, o Evangelho é o poder de Deus. E no verso 17, Romanos 1, ele diz, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Porque a justiça de Deus se revela na mensagem do Evangelho. E aqui em Mateus 6,33, o Senhor Jesus diz, buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele está falando das coisas do dia a dia, o que comer, o que vestir, está falando de provisão. E ele diz, se vocês buscarem o reino e a justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Amém ou não? Quem crê nisso pode dizer amém. Amém. Deus sim acrescenta todas as outras coisas, e mesmo, como falamos antes, quando não sabemos explicar,
passamos às vezes momentos difíceis, momentos de dificuldade, mas uma coisa nós sabemos: o Evangelho é o poder de Deus, ele continua conosco, ele passa conosco e ele traz no final provisão, ele faz o milagre, amém? Então, alguns textos das Escrituras trazem uma ênfase em um ponto, trazem uma ênfase em um ensino. Você vai entender onde eu quero chegar. Por exemplo, Atos 10:38, que eu gosto de citar bastante. Atos 10:38, você sabe o que eu estou fazendo. Eu pedi até para um dos meninos ali imprimir para mim um 10:38, que eu vou colocar num quadro na minha casa. E eu quero que quando as pessoas cheguem lá, eu vou ficar torcendo para que elas me perguntem: o que é esse 10:38 aqui? Diz respeito a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder. Ele foi por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu vou poder anunciar isso daí. Cada vez que alguém me perguntar, eu vou poder anunciar isso daí. Tem um pastor que eu conheço assim, de longe, é claro, que ele diz que toda vez que ele olha no relógio e é 10:38, ele diz: obrigado, Senhor, faz mais uma vez, cumpre Atos 10:38 em nossas vidas hoje. Sabe, é a revisão apostólica do Evangelho e se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda parte, realizando bem e salvando todos os oprimidos do diabo, porquanto Deus era com ele, e Deus é contigo também, meu irmão. Vira aí para quem está ao teu lado e diga: Deus é contigo também. Amém? Agora, esse texto diz algo interessante, que Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Só que nesse texto nós temos aqui, eu dizia isso aos jovens, nós temos isso aqui, uma ênfase em um ensino. O fato de ser Espírito Santo e poder, não é que o Senhor Jesus recebeu uma carga de poder separada do Espírito Santo. Primeiro ele recebia o Espírito Santo, depois uma carga de poder. Não, é uma ênfase. O ensino aqui está dizendo que Jesus foi ungido com o Espírito Santo, que é o Espírito de poder. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então é uma ênfase com o Espírito Santo e portanto cheio de poder. Assim como em Mateus, quando você vai a Mateus capítulo 22 e no verso Mateus capítulo 16, verso 24, que diz: então Jesus declarou aos seus discípulos, tem discípulo de Jesus aí, amém ou não? Ele declarou o seguinte: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me acompanhe, porquanto quem quiser salvar sua vida, a perderá, mas quem perder sua vida por minha causa, encontrará verdadeira vida. Aqui, assim como Atos 10:38, há de novo uma ênfase em um ensino, em uma doutrina. O Senhor está dizendo: quem quiser me seguir deve perder a sua vida. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, me siga, perca a sua vida e ganhará a verdadeira vida. Ele está falando da mesma coisa. Negar a si mesmo é tomar a cruz. Tomar a cruz é negar a minha vida e viver para Ele, e aí eu ganho vida, vida com abundância, vida verdadeira, amém ou não? É uma ênfase, assim como Atos 10:38. Agora, quando nós vamos nesse texto de Mateus 6:33, volta comigo ali, Mateus 6:33, diz: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aqui não é uma ênfase, aqui é literalmente dois pontos específicos, um completa o outro, mas são dois pontos específicos. Busquem o reino e a sua justiça. Aqui não só é uma ênfase ou não é uma ênfase, mas são dois pontos específicos. Ali como Romanos 1,17 diz: a justiça de Deus se revela na mensagem do Evangelho. E aqui o Senhor Jesus diz: busquem o reino de Deus e busquem a sua justiça. Ele está falando aqui de um conceito que eu chamo, o conceito da lei e do sacerdócio.
falei isso alguns meses atrás, talvez até um ano atrás, não lembro agora. Este conceito da lei e do sacerdócio. Quando o Senhor Jesus diz busquem o reino, vocês lembram, por exemplo, lá Mateus capítulo 13, você não precisa abrir, capítulo 13 de Mateus é conhecido como o capítulo das parábolas. Você tem ali a parábola do semeador, você tem várias outras parábolas ali, e o Senhor Jesus sempre começa estas histórias, as parábolas são histórias com uma moral, e ele começa dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que foi no campo, achou um tesouro, e assim vai. Daqui a pouco ele conta outra história: o reino de Deus é semelhante. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: esta é a dinâmica do reino, assim funciona o reino de Deus. E quando você pega estes ensinos completos, você percebe que o reino de Deus, guarde isso, o reino de Deus são os valores de Deus, são os valores do céu, impressos agora em princípios. Por isso que eu chamo de lei, não a lei de Moisés, mas a lei de Cristo, que está na palavra de Deus. Amém ou não? O reino de Deus são esses valores de Deus, os valores do céu, impressos agora em princípios. Portanto, buscar o reino é buscar os valores de Deus, do reino de Deus, os valores do céu, que estão impressos agora em princípios na sua palavra. Amém ou não? Quem está entendendo aí, diga amém. Amém? Mas o Senhor Jesus diz: não só busquem o reino, busquem também a justiça, porque a justiça de Deus é a forma de aplicação desses princípios. Então eu tenho o reino são os valores do céu, os valores de Deus, impressos em princípios, e eu tenho a justiça de Deus é a maneira, a forma como eu devo aplicar agora estes princípios que eu estou aprendendo através da sua palavra. Amém? Então o Senhor Jesus está dizendo: busquem a lei e o sacerdócio, busquem o reino e a justiça. De nada adianta conhecer a lei sem aplicá-la com a justiça daquele que apregou essa lei. Nós temos visto isso hoje, não quero entrar no assunto que é polêmico, mas você tem, por exemplo, a carta magna do país. Dependendo de alguma decisão, você pode estar indo contra a lei que foi apregoada. Quem está entendendo, diga amém. Você entende? Há uma lei. Será que a aplicação da lei, sem fazer juízo aqui, será que a aplicação da lei está sendo feita de forma correta, de acordo com a lei que foi apregoada? O Senhor Jesus está dizendo: busquem o reino e a justiça, busquem o reino, os valores impressos em princípios, e busquem a forma de aplicar estes princípios de acordo com a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus se manifesta, se revela, se torna visível, conhecida através da mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho traz os valores de Deus em princípios, e esses valores nos apontam, nos ensinam a forma de aplicá-los também. Amém ou não? Você tem esses conceitos, por exemplo, aqui de Mateus 6:33, o reino e a justiça. Mateus 22:29 diz, o Senhor Jesus falando, vamos abrir o texto, Mateus 22 e verso 29. Do 28, aquela questão da lei, os saduceus vêm perguntá-lo, segundo a lei de Moisés, se um homem casasse, morresse, deixasse viúva sem filhos, o próximo irmão deveria assumir a viúva, deixar descendência ao seu irmão. E eles contam uma história aqui, hipotética, de uma mulher que casou com um dos irmãos, ele morre, são 7, assim vão morrendo todos, por fim morre a mulher. E a resposta, verso 28 diz: sendo assim, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa?
considerando que todos foram casados com ela. Verso 29, então Jesus lhes esclareceu: vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Isso aqui é o mesmo conceito de lei, sacerdócio, reino, justiça, as Escrituras e o poder de Deus, a aplicação de Deus, como Paulo que chega aos Coríntios e diz: eu não só anunciei os princípios, mas apliquei-os no poder de Deus, manifestei em sinais. O reino, a justiça, as Escrituras e o poder. E Hebreus 7 que fala então da lei do sacerdócio, Hebreus 7,12 diz: pois mudando o sacerdócio, obrigatoriamente ocorre também mudança de lei. São a mesma coisa, esses valores do reino, impressos em princípios e a forma de aplicação dos mesmos. Então o Evangelho traz a nós essas duas coisas. Quando eu falo de prática do Evangelho, eu também anuncio isso. O Evangelho traz a você, você tem nas suas mãos, no teu smartphone, você tem as Escrituras, que são na verdade esses valores do reino, os valores do céu, impressos agora em princípios. Você tem também na mensagem do Evangelho a forma de aplicá-los. Quando o escritor aos Hebreus diz: mudando o sacerdócio muda a lei, ele está dizendo que em Cristo Jesus houve uma mudança de sacerdócio, não mais um sacerdócio mosaico, não mais aquele sacerdócio entregue a Moisés, mas agora o sacerdócio de Cristo, e há uma mudança de lei, agora a lei de Cristo. Amém ou não? Então o Evangelho traz a nós o reino e a justiça. São as Escrituras e o poder de Deus. É a lei e o sacerdócio. Não basta ler a Bíblia, você precisa aplicá-la de acordo com a justiça de Deus. Não basta ler alguns princípios separados do seu contexto. Não basta você usar trechos da Bíblia para condenar os outros, sendo que às vezes você está indo contra a aplicação da justiça de Deus. De nada adianta conhecer a lei sem aplicá-la de acordo com a vontade daquele que escreveu a lei. Você precisa aplicar o reino de Deus de acordo com a justiça de Deus. Quem está entendendo aí pode dizer amém. Amém ou não? Eu trago uma pergunta a vocês: por que praticar o Evangelho então? Por que praticá-lo? 1 Coríntios 2, abre aí comigo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 6, diz assim, tem algumas Bíblias folhando, vou esperar alguns instantes. 1 Coríntios 2, 6 diz: contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era ou dos poderosos deste século, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes da origem das eras, para a nossa glória. Verso 13. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Ou seja, falamos de verdades espirituais a pessoas espirituais. Um discípulo de Jesus entrou em um processo, já é uma pessoa espiritual e agora precisa crescer em maturidade espiritual. Amém? Então nós falamos de verdades espirituais a pessoas espirituais. Se você for, por exemplo, a Colossenses no capítulo 2, e no versículo 16, versículo 18, Colossenses 2, versículo 18,
Diz: não aceiteis que alguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto a anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal, que é exatamente o oposto do que foi dito ali em Coríntios 2, 6, 7, depois verso 13. Paulo ali estava falando do conhecimento de Deus. Aqui Paulo também falando aos Colossenses agora do conhecimento do homem, conhecimento carnal. Verso 8 de Colossenses 2 diz: tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Olha o verso 9: pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Somente em Cristo Jesus você tem os valores do céu, do reino de Deus, você tem tudo o que diz respeito a Deus, somente em quem, irmãos? Em Cristo. Você não encontra isso na filosofia humana, você não encontra isso na religião humana, você só encontra esta plenitude de Deus em Cristo Jesus. E o que você acha que a mensagem do Evangelho revela? Cristo Jesus. Por isso que na mensagem do Evangelho você tem a revelação da justiça de Deus. Por isso que na mensagem do Evangelho você tem o reino, que são os valores de Deus impressos em princípios, e você tem a justiça de Deus, que é a forma correta, de acordo com a justiça do céu de Deus, de aplicar os princípios que são os valores do reino de Deus. Amém ou não? Isso funciona em todas as áreas, funciona na tua vida. Funciona na tua vida, se você entender o Evangelho, a mensagem do Evangelho, se você compreender os princípios do reino, e você começar a aplicá-los de acordo com a justiça de Deus, você vai ver, vai começar algo a funcionar na tua vida. Tem muito crente condenado hoje ainda, tem gente pedindo perdão por pecados de 18 anos atrás, tem gente que carrega o pecado que nem um morto pendurado nas suas costas até hoje. Tem gente que até hoje olha para os seus erros do passado e algumas consequências hoje na sua vida e diz: está vendo? Olha aí, é consequência do pecado de lá de trás. Tem gente que até hoje não entendeu que Cristo Jesus, quando te comprou, comprou também o teu problema. O teu problema não é mais teu, é de Cristo Jesus. Quando você começa a olhar o Evangelho, eu não estou dizendo que os teus problemas vão desaparecer, mas no teu interior, na tua consciência, algo vai acontecer, e você vai ter paz em Cristo Jesus. Senão, o que eu faço com Romanos 5, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de Cristo Jesus, por meio de quem obtivemos acesso a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quando você entende a mensagem do Evangelho, algumas coisas começam a ficar mais claras, e você vai cumprir em você aquilo que diz em Hebreus 12, você joga fora o pecado, joga fora o peso, e você começa a correr com perseverança a corrida da fé. Nada mais vai te segurar, meu irmão, minha irmã. Amém ou não? Então, por que eu devo praticar o Evangelho? Porque o Evangelho não é apenas um conceito filosófico. Paulo está dizendo aqui: cuidado com as doutrinas humanas. Irmãos, isso aqui é necessário hoje. Quando nós falamos disso, não falamos só de outras religiões. É necessário haver um cuidado, é necessário que os crentes amem a palavra de Deus, conheçam o reino, os valores em princípios, para não serem enganados. Às vezes até o que é evangélico, o que é gospel, na verdade é filosofia humana, são tradições humanas e não Cristo. E nós fomos chamados para andarmos em Cristo Jesus. O Evangelho precisa ser praticado, porque ele não é apenas um conceito filosófico. Paulo disse: eu não vim aqui anunciar só uma teoria a vocês, eu demonstrei o poder de Deus.
porque o Evangelho é reino e justiça, é lei e sacerdócio, são as Escrituras e o poder de Deus. Você tem que ter esse equilíbrio. O Evangelho não é apenas um conceito filosófico muito bacana. Sabe como é que isso fica muito claro? Você lembra de Atos 17? Paulo está em Atenas, ele está pregando lá no centro filosófico, que até hoje é considerado, até hoje estudamos os pensadores gregos, são os maiores pensadores da história. Pensavam, qual o sentido da vida, por que estamos aqui. E Paulo está lá em Atenas, e ele está anunciando uma mensagem muito bem preparada, bem estruturada, e eles estão ouvindo. Lá pelas tantas, Paulo fala da ressurreição dos mortos, aí todo mundo para de ouvir Paulo e diz: te ouviremos em outra hora. Por quê? Porque quando Paulo falou da ressurreição dos mortos, isso aqui é poder de Deus, isso daqui é justiça de Deus, é a forma de Deus agir. Ressurreição dos mortos deixou de ser apenas um conceito filosófico. Quando Paulo anuncia isso, eles perceberam: opa, isso aí não é só um conceito filosófico, tem algo além aí, porque Paulo estava anunciando o Evangelho de Cristo Jesus, que não é apenas um conceito filosófico. Portanto, se o Evangelho não é só um conceito filosófico, ele não funciona se você só fica ouvindo. Se não é só um conceito filosófico, o Evangelho não funciona se você tem a Bíblia aberta ou até lê de vez em quando. O Evangelho só funciona para quem o pratica, para quem conhece o reino e aplica a justiça. Amém ou não? Olha Tiago 1:22. Tiago capítulo 1, verso 22. Tiago 1:22 diz: sede praticantes da palavra, não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o seu próprio rosto no espelho, depois de admirar a si mesmo, sai, logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, note, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Eu acho interessante quando Tiago diz que aquele que ouve, mas não pratica a palavra, que depois ele mesmo chama de lei perfeita, ele chama aqui no 22 de palavra. Em Efésios 1:13, Paulo usa também o termo palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, está tudo interligado. E aqui ele diz: aquele que ouve e não pratica, está enganando a quem? Quem é que ele está enganando? Quem ouve e não pratica engana a Deus? Claro que não. Quem ouve e não pratica está enganando a si mesmo. A pessoa que se julga espiritual, mas não pratica o evangelho, está enganando a si mesmo. Não consegue alcançar, pegar os benefícios do evangelho, porque sendo o evangelho não um conceito filosófico apenas, só funciona pela prática. Se eu não praticar o evangelho, não funciona. Sabe por que nós temos pessoas frustradas com o evangelho? Fui para a igreja, e aí mudou uma coisa, não aconteceu nada, Deus não me deu o que eu queria. Sim, primeiro, você não praticou o evangelho, você foi na igreja. Ir na igreja não significa praticar o evangelho, ir na igreja é parte da prática do evangelho, mas não é só isso. Amém ou não? Quem está entendendo aí pode dizer amém. Amém ou não? Aí, vim na igreja, não aconteceu o que eu queria, é um outro problema, não aconteceu o que eu queria, o que eu pedi. Será que é isso que o evangelho está anunciando? Será que Deus vai fazer tudo o que você quer? Agora eu duvido, depois de 24 anos no evangelho, eu duvido que você lendo, praticando, a tua vida não seja transformada. Eu duvido, eu rasgo minha Bíblia, eu tenho certeza absoluta, sem sombra de dúvida, que todo aquele que ouve a mensagem, pratica zelosamente, de forma dedicada, tua vida será transformada.
pode ter certeza absoluta. Tenho visto isso ano após ano, depois de 20 e poucos anos na fé. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho funciona, mas só funciona ser praticado. A própria mensagem do Evangelho demonstra isso. É necessário a prática do Evangelho, senão não funciona. Nisso aqui não tem segredo, amém ou não? O que nós praticamos não é a mensagem do Evangelho em si. A mensagem do Evangelho anuncia Cristo Jesus, amém ou não? Sua obra, sua redenção. O que nós praticamos são estes princípios, estes ensinos que derivam da mensagem do Evangelho. Nós temos uma mensagem central e a mensagem é Cristo. Nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Atos 17, nele vivemos, nos movemos e existimos. João diz que tudo foi criado por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. O que lá fora a sociedade chama de a energia, a mãe natureza, sei lá o que, a energia do mundo é Cristo. Ele sustenta todas as coisas. Ele é o centro do universo, Cristo Jesus. Ele é o poder sustentador de todas as coisas. Agora, a mensagem do Evangelho diz respeito a Ele. O que nós praticamos são os valores do céu, em princípios que derivam da mensagem do Evangelho. Todo cristão deveria conhecer de capa a capa a mensagem do Evangelho. O que o Evangelho anuncia? O que é o Evangelho? Como Pedro disse, todo cristão deveria estar pronto para anunciar a sua fé. E não te preocupa, não estou falando aqui que você tem que ser como o pastor Paulo Ganser, né? Falar ali teologicamente correto e tal, e ele faz isso. Estou dizendo do teu jeito, da tua forma, mas biblicamente correto, amém ou não? Não precisa usar palavras bonitas. O que Paulo disse? Eu não usei palavras persuasivas de sabedoria humana, eu demonstrei o poder de Deus. Às vezes tem pessoas que dizem, o que é o Evangelho? Vem cá que eu vou te mostrar o que é o Evangelho. Está com dor, onde é que está? Aqui, em nome de Jesus. Pá! Isso aí é o Evangelho. Está começando a te mostrar o que é o Evangelho. É parte do Evangelho, pelo menos, está aí. Jesus Cristo veio, transformou minha vida, Ele está comigo, e eu estou fazendo a mesma coisa que Ele fazia, estou curando, estou ministrando o poder de Deus, e Ele quer te salvar. Pronto, já anunciou boa parte da mensagem do Evangelho, em 5 segundos. Todo crente deveria conhecer a mensagem do Evangelho, de capa a capa, dedicar-se, conhecer o reino e conhecer a aplicação, amém ou não? São inúmeros os ensinos que compõem a prática cristã, dentre eles santificação, práticas devocionais, como oração, leitura, meditação, sim, meditação bíblica, não é meditação oriental, que você esvazia a mente, ao contrário, você enche a tua mente da palavra de Deus, amém ou não? Todo mundo sabe meditar, quer ver como você sabe meditar? Quem aqui já perdeu uma noite de sono preocupadíssimo com um problema a resolver? Quem já perdeu? Levanta a mão aí. Você sabe meditar. Agora você só tem que trocar o assunto. Invista uma noite na palavra de Deus. Você está meditando na palavra de Deus. Isso é meditação bíblica. Amém ou não? Tudo isso faz parte deste ensino da prática do Evangelho. A justiça social tem sido feita aqui. Essas marmitas são entregues, justiça social, manifestam uma face do Evangelho, uma parte do Evangelho, vida no Espírito, amor ao próximo, tudo isso são estas doutrinas, estes ensinos que derivam da prática do Evangelho. Meu irmão, minha irmã, você que está em casa, eu quero te desafiar, te incentivar, te encorajar, continue praticando o Evangelho. Não só porque devo praticar, porque se eu não praticar, não funciona, mas eu devo perseverar em praticá-lo. Eu não pratiquei o Evangelho ontem, no mês passado, no ano passado, há 15 anos atrás, me converti, me batizei, recebi até o batismo o Espírito Santo, e agora estou aí, estou vindo à igreja. Não é só isso, isso
quando eu me refiro a praticar o Evangelho, é continuar na prática zelosa e dedicada do Evangelho. Olha 2 Coríntios capítulo 13, abre aí comigo, 2 Coríntios no capítulo 13, no verso 5. Segundo Coríntios 13, 5. Olha que legal esse verso aqui. Examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos, ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estejais reprovados. O que Paulo está dizendo aqui? Examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Primeiro ele está dizendo, examine a você, né? Não é para cutucar o marido ou a esposa, olha só, está vendo? Olha lá a irmã fulana de tal, não, examine você, é um autoexame. Examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Paulo está dizendo, a prática da fé de vocês é saudável? Vocês estão na fé? Porque estar na fé não é ter recebido a Jesus há 45 anos atrás, e agora vir à igreja, já esfriei na fé. Estar na fé é estar na prática contínua, perseverante, zelosa do Evangelho, dos valores do reino em princípios, da justiça de Deus, da forma de aplicá-los. Isso demonstra que eu estou realmente na fé. Quais são as provas irrefutáveis de que eu estou na fé? Como que eu sei que eu estou na fé? Ora, através da prática do Evangelho. Se você está praticando esses ensinos que derivam da mensagem do Evangelho, se você persevera em praticá-los, você está na fé. Amém ou não? Lá em Hebreus, no capítulo 6, vou encerrar, só Hebreus, mais uma passagem eu encerro. Hebreus 6, versículo 4 diz algo que de tempos em tempos eu gosto de voltar, porque diz assim: ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo vista que contra si mesmas estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Essa passagem eu já expliquei uma vez. Essa passagem fala de alguém, não de um desviado, que nem nós costumamos dizer, né? Fulano vinha à igreja, estava participando das reuniões, agora está desviado. Aí nós queremos dizer, ele não tem vindo às reuniões. Quem sabe, né? Não está praticando até o Evangelho, mas talvez nunca praticou. Não é deste que o escritor aos Hebreus está falando. Não, ele está falando de alguém que entendeu profundamente o Evangelho, alguém que participou do Espírito Santo, alguém que foi iluminado, alguém que participou dos poderes sobrenaturais do reino de Deus. Ele está dizendo, é alguém que se envolveu profundamente na prática do Evangelho, e mesmo assim, tendo entendido tudo isso, diz, não, eu não quero isso daqui. Essa pessoa não tem mais como ser trazida de volta ao arrependimento. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. E sabe, a perseverança na prática do Evangelho nos livra de erros como esse. A perseverança nestes ensinos, na prática constante, saudável, dedicada, zelosa, te guarda, te conduz, te dirige à salvação. Em Lucas 21, última passagem, Lucas 21, verso 19, o Senhor Jesus disse: é na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. É na perseverança. Perseverança no quê? Em praticar. O Evangelho, que não é este conceito, apenas um conceito filosófico,
mas só funciona na prática, devemos perseverar. Eu pratiquei o Evangelho ontem, pratico hoje, praticarei amanhã e continuarei na prática do Evangelho até aquele dia, glorioso dia que o Senhor Jesus vai nos levar. E lá continuaremos na prática do Evangelho, junto a Ele. Eu preciso continuar praticando. Eu não sei como é que você entrou aqui. Pastor, está complicado. Deixa eu te dizer, esquece o que ficou para trás, peça perdão, te arrependa, passe a praticar o Evangelho daqui para frente. Há tempo para ti. Hoje é dia de salvação. Mas persevere na prática do Evangelho. Você vai ver, você vai começar a se apoderar de tudo aquilo que é benefício do Evangelho. Irmãos, tem gente querendo pegar as bênçãos, pegar promessas, pegar aquilo que Deus prometeu para quem pratica, sem praticar. Não vai, não funciona. Depois se frustra e diz, isso aqui não funciona. Claro, isso aqui só funciona se você praticar, se dedicar na prática disso aqui, aí funciona. Amém ou não? Eu encerro te dando mais um encorajamento. Não se preocupe, você não precisa viver isso aqui sozinho, na força do braço. O Espírito Santo te ajuda. Agora ficou fácil. Você não precisa viver isso sozinho, tentar viver o Evangelho. Peça ajuda, Espírito Santo, ajuda-me. Ele é o Paráclitos, o ajudador, o consolador. Ele vai te ajudar, Ele vai te conduzir em toda a verdade. Ele vai começar a dizer para você, vai por aqui, não faz isso daí, a justiça de Deus é assim, aplica dessa forma. Ele vai começar a te ensinar. É um processo? Mas não desista, continue praticando, e o Espírito Santo vai te ajudar, e você vai pegar os benefícios do Evangelho. Amém ou não? Você não tem noção de tudo aquilo, o pessoal do louvor pode vir, você não tem noção de tudo aquilo que Cristo Jesus conquistou por você. Talvez nós não tenhamos ainda a total noção. O Evangelho mostra muita coisa. Através do conhecimento do Evangelho, você percebe muita coisa que Cristo Jesus conquistou por você. Muita coisa. Mas para você pegar isso, tomar isso como benefício para você, para a tua vida, passa pela prática do Evangelho. Você pratica o Evangelho, automaticamente essas coisas são tuas em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus há perdão de pecados, há remissão. Em Cristo Jesus há vida nova. Como eu disse, Cristo Jesus assume os teus problemas. Eles não são mais teus problemas, eles são problemas dele também. Ele quer te ajudar, Ele quer te conduzir. Não estou dizendo que as consequências dos teus erros vão desaparecer miraculosamente, mas Jesus vai passar contigo por esses problemas, vai te conduzir e em todo o processo vai te dar paz, e paz que excede ao teu entendimento. Jesus conquista a cura. Isaías 53 diz que Ele leva sobre si nossas enfermidades. Jesus conquistou a cura dos enfermos. Quem crê nisso pode dizer amém. Amém? Jesus conquistou a cura dos doentes. Jesus te dá paz, te dá alegria. Jesus conquistou libertação, né? Teve um irmão aqui que teve uma experiência essa semana de libertação na sua casa, e é legal, eu fico feliz com isso, aquilo que o Senhor está fazendo. Um outro irmão esses tempos chegou para mim, falou uma palavra profética. Uma irmã me contou um sonho, sabe, isso é tão legal, ver o Senhor falando com o seu povo. Não está falando só com o pastor, não está falando só com o líder de área, Ele está falando com a igreja, com o seu povo, porque estão praticando o Evangelho. E quando você pratica o Evangelho funciona na tua vida. Amém ou não? Eu quero te desafiar. Está enfermo? Comece a praticar aqueles princípios básicos, aqueles que você tem alcance hoje. Comece a pedir, Espírito Santo, me ajuda a ir além, avançar naquilo que eu ainda não consigo. Você vai começar a se apoderar de tudo aquilo que Cristo conquistou por você. Baixa a tua cabeça. Eu não sei como é que você chegou aqui. Eu não sei o que tu precisa. Eu não sei o que te aflige. Eu não sei o que tira a tua paz. É a tua família? É uma enfermidade? É uma libertação em uma área financeira? Não sei.
que eu sei é que no Evangelho você tem a justiça de Deus, e que Cristo conquistou vida e vida com abundância para você. Passe a praticar o Evangelho, te comprometa com Deus hoje. De novo, não é na tua força, peça ajuda ao Espírito Santo. Fale com Deus. Você precisa de perdão, você se sente apertado, acusado, condenado, fale com Deus. Te coloque diante dele, te comprometa com ele. Você quer ser usado por Deus, ser usada por Deus? Te comprometa diante de Deus. Senhor, eu te dou todo o meu coração, toda a minha vida, todo o meu ser, usa-me para a tua glória.